Ho-Hosse. Esse foi o nome de um dos enviados do Dio para eliminar os cruzados durante a parte 3. Mas provavelmente, se você já assistiu Jojo, você já sabe disso e esse personagem dispensa apresentações. Porque com certeza todo mundo se lembra dele. Fala pra mim que você não se lembra desse grande momento. O meu stand é uma pistola. Sua espada não vai vencer a minha pistola. Como é? Você usa camisola? Eu vou te matar! Icônico demais! Mas bem, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o grande spin-off injustiçado da Juline. E como naquele vídeo eu citei que o spin-off da Juline saiu junto ao spin-off do Ho-Hosse com o Josuke, por que eu não faço um vídeo desse spin-off também? E, bom, antes de começarmos procedimento padrão, like, comentário, inscrição e se possível seu hypar. E tendo feito isso, bora lá! JoJo's Bizarre Adventure Crazy Diamond Demoniac Hash Break é um spin-off que foi lançado em 16 capítulos entre dezembro de 2021 até maio de 2023, tendo sido compilado em 3 volumes posteriormente, e ele foi escrito por Kuhei Kadono, que para quem não sabe é o Gold que escreveu a novel Purple Haze Feedback, e tendo sido ilustrado por Tasuku Karasuma, o autor de No Gun's Life, que, por sinal, eu recomendo pra tu ler caso não tenha visto. Mas indo pra coisa boa, a história desse spin-off se inicia com o Ho-Hosse conversando com uma idosa, onde, em meio à conversa, a gente descobre que ela era a mãe do adestrador do pet shop, o Falcão do Dio. E em meio a isso, nós vemos que ela estava pedindo ao Ho-Hosse para ele recuperar um outro falcão que havia desaparecido de sua gaiola, revelando que o seu filho, que havia morrido tentando fugir do Dio, havia criado 2 falcões, que no qual um deles havia sido levado pelo vampiro, e que como um último recurso por conta do valor emocional que ela tinha pela ave, ela contatou o Ho-Hosse, que ela sabia que tinha trabalhado com seu filho, na esperança dele poder recuperar o falcão. Coisa que com o nosso cowboy sendo um cavalheiro, ele não poderia recusar um pedido honesto daquela dama, e assim ele acaba aceitando aquele pedido. E assim nós vemos uma cena bem interessante dele mostrando possuir 3 relógios, e tendo meio que uma paranoia com relação ao horário deles estarem certos, mostrando que ele havia ficado meio traumatizado por conta do stand do Dio e a sua parada temporal. Mas enfim, depois de uma cena bem pica dele se livrando de um trombadinha, nós vemos ele entrando em uma das ilusões do Kennedy, que caso você não se lembre, é o usuário de stand que fazia aquelas ilusões na mansão do Dio. E assim, depois de um diálogo dele com o Ho-Hosse, ele vai e se encontra com a Maria. E aqui dá pra ver o nível de amizade dos dois, só pelo olhar de terror dele ao ver que tocou em uma tomada sem querer. Mas enfim, aqui rola um diálogo bem bacana entre os personagens, onde que além de nos situar sobre o contexto da história, nos revelando que ela se passa 10 anos após a morte do Dio, acontecendo um mês antes do início da parte 4, e também revelando que a Maria havia se casado com Kennedy. Mas, com uma avançada conversa, nós descobrimos que o Ho-Hosse estava ali para se encontrar com Boingo, o usuário do Touch, que era um mangá profético. Mas com ele perguntando sobre aquilo, nós vemos algo bem profundo da mente da Maria, com ela revelando ainda ter pesadelos com Dio, perguntando se o mesmo também ocorria com o Ho-Hosse, e que ele não poderia mentir pra ela, já que ele andava por aí com 3 relógios. Mas com o avançado diálogo, a gente realmente mergulha bem fundo na mente dela, e acabamos por descobrir como que ela se sentia na época que trabalhava para o vampiro, dizendo do terror e do poder que emanava de seu ser, que mesmo sem considerar o poder absurdo do The World, apenas a presença dele era o bastante para deixar a Marial eufórica naquela época. Também revelando que após os eventos da parte 3, a Fundação Speed Dragon pessoalmente resolveu várias coisas com esses enviados do Dio, com eles os revelando diversas coisas sobre o mesmo. Mas com o Ho-Hosse vendo a Maria naquela situação, ele tenta consolá-la, falando pra ela deixar de ser boba e que no final todos eles acabaram sendo vítimas do Dio. Mas o temperamento curto da Maria não permite com que o boboca do Ho-Hosse se exiba fingindo ser um cara legal, com ela o atacando e o transformando em um imã com o poder de seu Bastet. Coisa que acarreta numa cena bem engraçadinha dele fugindo de dardos e espadas e sobrevivendo por um fio. Mas bem, depois dessa pequena confusão... Cacete, isso parece chamada de sessão da tarde. Depois dessa confusão, ele acaba se encontrando com Boingo, esse que disse saber o porquê do mesmo estar ali, e que o seu Totti já tinha revelado que ele iria junto do Ho-Hosse numa missão em busca do Falcão. Mas ele diz que apenas faria aquilo caso o Ho-Hosse prometesse nunca mais procurá-lo depois daquela missão. Coisa que por conta dele estar com a vida nas mãos da Maria, ele acaba cedendo. Assim dando cena para a previsão do Totti, onde que o livro dizia que o Boingo acabaria se juntando ao Ho-Hosse e juntos eles acabariam indo para uma cidade no interior do Japão. E que o nome dessa cidade era... Morio. E assim, a cena corta para essa personagem. Essa
essa que limpava uma lápide e conversava com o vascaíno, até que de repente um falcão passa ao céu e por algum motivo ela tem alguns flashes com o Dio. Seria ela mais uma emissária? Ela é só a prima do Kakyoin que ainda tava de luto. E nossa, que tchutchuca! Fica triste não, meu bem, você é mó gatinha. Mas aproveitando a deixa, vocês sabem o que é mais bonito que ela? Isso mesmo, like! Então aproveita essa deixa pra curtir esse vídeo e se inscrever no canal, baby. Cacete, isso foi cringe. Mas bem, voltando ao vídeo, aqui nós vemos ela andando e conversando com sua tia pelo telefone. Até que, de repente, ela nota um mangá jogado ao chão. E com ela indo conferir, vai que sei lá, era o volume 9 de Given, nunca se sabe, né? E com ela folheando o mangá, ela acaba vendo o nome do Dio escrito no mesmo. E sim, esse era o Totti, o stand do Boingo. E não é um furo de roteiro ela poder tocar ou ver o stand, porque o Totti é um stand do tipo objeto e não usuários também podem interagir com o mesmo. Tipo aquele turista da parte 3. Mas enfim, ela acaba lendo o nome do Dio e se lembra do Kakyoin todo esquisitão balbuciando esse nome. Mas com ela vendo alguém se aproximando, ela o guarda e vai embora cruzando o caminho com o Ho-Horse. E rapaz, só agora que eu reparei, que design legal. É tipo uma versão mais madura do design inicial. Eu curti, tá bem bacana. E bem, agora com a cena voltando para o Ho-Horse, nós vemos ele andando pelas ruas estando meio perdido procurando pelo banco. Onde que com ele já estressado com essa situação, ele acaba não só escutando, mas como também sentindo a presença do Dio atrás dele. Coisa que obviamente deixa ele apavorado. E com ele se virando incrédulo, para sua sorte ele não vê o Dio. Mas sim um carro sendo conduzido no meio fio, com um motorista aparentemente não estando puro, com ele estando com esses olhos de botão na vibe de Coraline. E sou eu ou isso me lembra bastante aquela cena do Dio fazendo o senador dirigir e atropelar uma pá de gente? Deve ser coisa da minha cabeça. Mas enfim, o Ho-Horse quase acaba tendo uma crise de ansiedade, mas como não tinha nenhuma mulher por perto para ele se acalmar, ele decide resolver aquilo na bala. Coisa que acaba acarretando em um diálogo interno do personagem, com ele ainda se mostrando aterrorizado só de pensar que o Dio poderia estar vivo, e dizendo que apesar dele ter perdido o espírito para o mesmo, ele não cedeu completamente ao medo e tentou traí-lo, apesar de no fim ele ter seguido o Dio até o final. E então, com ele atirando nas rodas do carro para tentar pará-lo, o carro acaba capotando e ele nota o estranho olhar do motorista com o carro quase o acertando. Mas com ele prestes a ser atingido, o carro é desviado por um forte impacto e quando o Ho-Horse olha ao redor, ele se depara com ninguém mais, ninguém menos que o Josuke Higashikata. E bem, com ele tentando analisar melhor a situação, o Josuke acaba notando a estranha arma que apareceu do nada na mão do Ho-Horse, onde que com ele percebendo quão estranho aquilo era, ele de cara acaba percebendo que o Ho-Horse possuía o mesmo tipo estranho de poder que ele. Mas como aquela situação estava esquisita demais, e o Ho-Horse já estava acostumado com usuários de stand serem seus inimigos, ele logo faz uma cara de poucos amigos, e o Josuke diz que faria o Ho-Horse dizer quem ele era. Assim, finalizando o primeiro capítulo desse spin-off, com os nossos protagonistas prestes a se enfrentarem. Opa, com licença. Alô? Alô? Fux? Rapaz, cadê tu, irmão? Acordamos com um mó cheirão de enxofre na cela hoje, tu tinha sumido. Tá geral aqui maluco atrás de você. Eita, eu esqueci de apagar a memória do pessoal. Hã? Apagar a memória? Deixa quieto, eu resolvo isso depois. Mas aproveitando o gancho, o que é que tu acha do spin-off do Ho-Horse? Tipo, o primeiro capítulo. Olha, eu gosto, achei interessante, a arte é bonitinha, maneirinha e tal, mas eu só li o primeiro capítulo mesmo. Mas por quê? Nada não. É só pra um vídeo que eu tô fazendo mesmo. Mas deixa quieto. Mas bem, coloca no Viva Voz aí, fazendo favor. Ok, eu acho. Resolvido. Mas enfim, se você quiser entender o contexto dessa ligação, passa nesse vídeo que eu participei lá do canal Jujolândia. Mas agora voltando para o spin-off, esse primeiro capítulo eu particularmente acho sensacional. É muito da hora ver o que aconteceu com os enviados do Dio após o final da parte 3. Mesmo que aqui não seja algo canônico. Mas ainda assim é legal pra caramba de se especular. Tipo, só a ideia de saber que a Maria se casou com o Kennedy já dá mais vida a esses personagens, no sentido de que eles realmente trabalhavam juntos e interagiam entre si. Ainda mais porque aqui deu uma origem ao Pet Shop e mostrou que possivelmente os personagens poderiam ter amizades íntimas. Como o Ho-Horse, que acabou conhecendo a mãe do papagaio de gelo. E eu particularmente adorei a ideia de que todos eles ainda têm traumas relacionados ao Dio. Seja a Maria sendo atormentada por pesadelos, ou o Ho-Horse com um medo que marcou tão profundamente a sua alma, que ele acabou até mesmo desenvolvendo manias com relação ao tempo e andando por aí com 3 relógios de modelos diferentes.
e constantemente mentindo pra si mesmo, falando que tá tudo bem e reafirmando sempre que pode sobre a morte do Jill. Isso aqui pra mim é simplesmente genial, e só mostra cada vez mais que o Correio realmente entende e tem bastante carinho com esses personagens. Tanto que pelo menos na Wiki diz que ele planejava fazer esse spin-off desde 2013, então com certeza esse plot fermentou bastante na cabeça dele. Mas agora, falando da arte, ela tem bastante da identidade do autor, e isso é algo que eu gosto bastante, porque eu acho o traço mais limpo de No Gun's Life algo belo de morrer, e isso é algo que se mantém aqui, com cenários urbanos sendo bem bonitos, com uma quadrinização bem da hora e fácil de se entender o que tá rolando nas cenas. Onde que apesar de não ser um traço tão característico e marcante quanto o traço do Araki, ainda assim é algo bem reconhecível depois que você acaba se acostumando com o autor. E sendo bem sincero, eu prefiro bem mais o traço do Karasuma do que o traço das 3 primeiras partes de Jojo. Mas, aproveitando que ainda temos tempo e eu quero ver o segundo capítulo, ele começa dando continuidade ao anterior, com o Josuke e o Ho-Horse se encarando. Onde que com o Josuke questionando quem era o Ho-Horse, perguntando se ele era um cowboy pra andar ali daquele jeito e portando uma arma, coisa que ocorria enquanto o Ho-Horse analisava a situação. Então ele apenas acaba retrucando, perguntando se o Josuke era um fiscal de moda ou algo do gênero, falando que ele não esperava aquilo de alguém com um cabelinho chique daquele jeito. E pera, o que foi que ele falou? Fudeu, porque o Josuke ficou puto. Mas o motorista acabou voando na direção deles do nada e o Josuke o socou. Coisa que com o Ho-Horse notando que as coisas estavam começando a ficar ainda mais estranhas, logo o velho que o Josuke estava segurando no ar começa a se reformar e curar-se de seus ferimentos. Coisa que acaba chocando ainda mais o Ho-Horse. Mas antes dele poder sequer se questionar, o velho vomita umas fitas de dados em papéis perfurados. E sim, eu pesquisei pra ver o que eram essas coisas. E o Ho-Horse identifica aquilo como possivelmente sendo obra de um ataque de stand. Mas com o povo todo que o velho atropelou acordando após serem curados pelo Crazy Diamond, geral começa a achar que aquilo era culpa deles e começa a aglomerar ao redor. Mas com o Josuke sendo poucas ideias, ele só começa a fazer um vendaval usando o Crazy Diamond e manda geral ir se fuder e reclama na cara do povo, falando que se eles tiverem algum problema com o mesmo, era pra ir falar na cara. E com ele pedindo para o Ho-Horse confirmar, ele nota que o mesmo havia fugido. E assim, com a cena cortando para o cowboy, nós notamos que ele havia fugido para evitar confronto. Pois como o Josuke tinha um stand aparentemente forte, e aquelas fitas também provavelmente eram obras de um outro stand, ele não iria querer se meter com aquele cara. Ainda mais depois de sentir toda aquela tensão assassina de antes. Mas com ele pensando isso e correndo a todo vapor, ao olhar pro lado ele acaba se deparando novamente com o Josuke, que apesar dele tentar correr o mais rápido que podia, o Josuke avisa que daquela forma ele não conseguiria sair daquele lugar, pois ele havia deixado o asfalto em forma líquida o prendendo no chão. E assim ele acaba explicando para ele algumas coisinhas, falando que por ele ter zombado de sua aparência aquilo acabou deixando estressado, mas que aquilo já tinha passado. Então agora ele novamente só queria perguntar uma coisa, e isso era o nome do cowboy. Esse que por fim responde se chamar Ho-Horse, e assim eles se apresentam devidamente, enquanto o Ho-Horse quase se borrava de medo se perguntando se o Boingo havia planejado aquilo tudo. E enquanto isso o painel focava no falcão que eles estavam procurando. E saca só que visual maneiro do stand dele. Na moral, é muito foda. Mas bem, tudo legal, tudo muito pica, isso foi um ótimo início de capítulo. Mas depois disso, a cena corta novamente para Ryoko Kakyoin, onde que vemos ela se questionando e lembrando das coisas enquanto folheava o Tochi. E em meio às suas lembranças, ela se lembra da noite em que o Jill escravizou Kakyoin, com ela tendo sido uma testemunha daquele ocorrido. E assim, ela apenas diz que após eles voltarem ao Japão, o Noriaki desapareceu e só foi visto novamente quando encontraram seu corpo no Cairo. Esse que havia morrido na luta contra o Jill, mas que ela ou a família do mesmo nunca receberam uma explicação daquele ocorrido. Enquanto ela se questionava se acharia algo sobre isso no livro, ela acaba recebendo mais uma previsão, onde que com a cena cortando para uma discussão de trânsito, ela aparece ajudando uma velhinha com a ajuda do livro. E enquanto o motorista xingava e a namorada dele zombava o cabelo dela, ela apenas sorri e segue a previsão do Tochi perguntando se eles falaram isso para ela ou para um certo garoto que estava ali atrás. E dito e feito, antes mesmo dela terminar de falar, o Josuke maceta o carro dele na porrada e o transforma numa jaula, coisa que acaba deixando o Ho-Horse confuso, mas ainda assim ele tinha preocupações maiores. Então ele pergunta se a Ryoko estava bem, enquanto a mesma ficava chocada pela previsão do livro realmente se concretizar. Mas ainda mais chocada por saber que se ela realmente seguisse as dicas do livro, ela descobriria o que havia ocorrido com seu primo Noriaki. E dessa forma, se finaliza o segundo capítulo dessa história. E, bem, é isso. Com certeza esse spin-off é sensacional e agrega bastante pro universo de Jojo. E pode ter certeza que vai ter mais coisa dele aqui no canal. Então, podem considerar esse vídeo como sendo apenas uma introdução para essa grande obra. Essa do qual eu rezo aos céus que um dia seja animada. Mas até lá,
seguiremos com um procedimento padrão por aqui. Like, inscrição, comentário, hypar. E com você tendo feito isso, e considerando, por favor, virar um membro aqui do canal para receber benefícios exclusivos, eu sou o Fux e... Tchau.